Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês neste primeiro dia do ano novo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ok, irmãos, hoje vamos ler um texto escrito pela família Andrew. Então, foi escrito pelo irmão Matthew John. Ele é mestrando em desenvolvimento profissional e educação linguística, pós-graduado em língua inglesa para estrangeiros, bacharel em artes, professor de inglês para estrangeiros, e a irmã Érica Peterson, também Andrews, formada em jornalismo e missões, tradutora de estudos bíblicos para o Ministério Grove Bible Study Marlborough, em Massachusetts. Eles moram lá nos Estados Unidos, então. Então, o texto que eles escreveram chama-se Nosso Ebenezer e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto do irmão Matthew e Erica Andrews e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando nesse primeiro manancial deste ano que inicia 2022. Senhor Jesus, que tu possas abençoar cada devocional que faremos durante esse ano, que sejamos edificados e para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que eles possam ser despertados para o teu grande amor. Obrigado, Senhor, que tu possas ser o nosso Ebenezer, que o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida, porque sem ti a gente não pode fazer nada. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 7. Nós só não vamos ler o último versículo, que é o 15. O resto vamos ler tudo. Então diz assim, ó. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante este período, todo o rei de Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se vocês de fato desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel disse a eles: reúnam todo Israel em Mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá, tiraram a água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que ele nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel perseguiram desde Mispá até o lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades de israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate
foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Amém. Bom, irmãos, então que linda mensagem essa, né? O nosso versículo base é o 12 e diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Bom, como eu já disse, meu nome é Miriam Anita e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, a instituição da pedra por Samuel é a declaração que, olha, até aqui o Senhor nos ajudou, quando ele pegou aquela pedra lá. Vou mostrar para a gente duas coisas. A primeira delas é que Deus deu vitória aos israelitas até certo ponto. Havia mais território inimigo para tomar posse. A segunda é que nenhuma das grandes guerras vencidas pelos israelitas foi vencida por sua própria força. Quem venceu a guerra contra os filisteus, quem venceu todas as guerras dos israelitas foi o Senhor. Então, a gente acredita que essas vitórias refletem a nossa própria vitória, né? A vitória que nós temos sobre os pecados, sobre as tribulações, sobre tudo que tem angustiado a nossa alma, nós vencemos essas vitórias através do Senhor. Então, só tem um caminho para a gente sair vitorioso. Resumindo, é o quê? Nós temos que buscar a Deus em meio à aflição. Como está lá. Como eles fizeram ali no versículo 2, que diz assim, ó. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Então, assim, eles estavam aflitos. E o que foi que devolveu a eles a vitória? Foi buscar ao Senhor. Então, nós temos que rejeitar tudo que não vem do Senhor, como está lá no versículo 4, né? Eles se livraram das imagens lá de Astarote, da imagem de Baal, da sua adoração iníqua, e se voltaram para Deus. Então, nós passamos, e sim, quando nós abrimos mão daquilo que é errado, a gente passa a ter fome e sede de justiça. Quando a gente enfrenta um problema, o que a gente quer? A gente quer libertação e a gente persiste em oração, esperando pacientemente no Senhor. Enquanto isso, ficamos mais fortes e vencemos o inimigo, como está lá do versículo 7 até o versículo 11, né? Que diz assim, que quando os governantes filisteus ouviram que Israel tinha se voltado para Deus, eles ficaram com medo, e quando eles viram que os filisteus estavam unidos, eles falaram, não para de clamar, pede para Deus aí nos abençoar, para nos dar a vitória, né? Então, as vitórias reais sempre vão fluir da confiança que nós temos em Jesus Cristo e da permanência que nós temos nele. Temos que ser obedientes para permanecermos em Jesus. Na prática, o que isso significa? Que a gente tem que se apegar às promessas de Deus, às promessas que nós conhecemos e nos empenharmos com todo esforço para obedecer a palavra. A gente já entendeu que sem obediência não há vitória. Então, a gente só vai encontrar o descanso verdadeiro para a gente, para as nossas almas, ao fazermos isso, sermos obedientes. A nossa mente tem que estar renovada e o fruto do Espírito Santo tem que ser abundante em nós, em nossos corações. Então, que neste ano que está se iniciando agora, 2021, que a gente não se esqueça de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem estado conosco para que nós possamos vencer todas as batalhas. Às vezes não é no tempo que nós desejamos, às vezes não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que o Senhor tem para nós e certamente é do jeito que nós necessitamos. Então, que nós possamos buscar permanecer em Cristo, confiando que somente dele vem a nossa vitória. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Vitórias reais sempre fluem da confiança em Jesus e da permanência nele. Bom, eu termino dizendo, né, que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas.
E eu termino aqui com a nossa palavra de ordem, a palavra de 2022, que é gratidão.